Números em relação às ocorrências das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul na semana passada. O número de mortos, infelizmente, aumentou para 43. Além dessas vítimas fatais, outras 46 pessoas estão desaparecidas. O Geraldo Alckmin viajou neste domingo ao estado para visitar as cidades atingidas e se reunir com autoridades da região, como, por exemplo, o próprio governador Eduardo Leite. Segundo ele, a sua pasta separou 56 milhões de reais para ações na região gaúcha e vai auxiliar no abrigamento e no programa de aquisição de alimentos. Eu vou começar jogando a bola para você, Capês. Eu quero entender o seguinte, meu amigo. Que história é essa, o Eduardo Leite fazendo vaquinha porque a verba do governo federal não vai dar conta? Bom, Paulo, vamos lembrar o que aconteceu aqui no Litoral Norte. Que o presidente Lula prometeu que ia cuidar e mandou 2 milhões de reais. Sobrou tudo para o governador Tarcísio. Então, isso não me surpreende. Agora, eu espero que dessa vez não haja só discurso, mas que se passe da teoria para a prática. Porque o que eles precisam não é de visita nem de solidariedade. Isso até ajuda. Eles precisam de dinheiro. Agora, 800 reais para cada família, me desculpe, isso é um assinte. Você acha muito pouco? Eu acho ridículo. 800 reais para quem perdeu tudo. Perdeu todos os móveis, a casa, o carro, o veículo. Eu acho que é muito pouco e acho que o governo deveria fazer um esforço maior. Tem dinheiro para tanta coisa? Não vai ter para isso? Agora, senhores, teve uma imagem que repercutiu muito essa semana, aliás, esse final de semana, que foi a Janja chegando lá na Índia, né? E fazendo meio que um discurso feliz, estava meio que dançando, dizendo que, olha, me segura, senão eu vou começar a dançar. A oposição pegou essa imagem e começou a reverberá-la. E até tem memes da Janja ao lado de vários mortos no Rio Grande do Sul. Ou seja, teve um uso político também disso. Como é que você viu essa postura da primeira-dama, Davi? Namastê, né? Que ela chama. Namastê, isso. Eu achei de uma infelicidade absoluta. É claro que fizeram disso um palanque político e esticaram, né, essa questão do namastê e da dança dela. Foi uma infelicidade, para mim, absurda. Diante de um cenário desse, de um drama desse, dessa envergadura, a primeira-ministra, que deveria nem ter viajado no caso, eu acho que é uma presença obrigatória aqui dentro do país para isso que o Capês disse. Se não tem dinheiro, pelo menos solidariedade. Eu mostrar a solidariedade, isso é importantíssimo, né? Eu achei péssima a atitude, péssima. Então, vocês acham que faltou solidariedade, Wilson, nesse caso? Olha, pelo que eu li, e hoje ou ontem, o vice-presidente Geraldo Alckmin visitou o Rio Grande do Sul, as áreas afetadas. Montaram uma sala de situação, mas faltou sensibilidade do presidente Lula. Por mais que ele tivesse o compromisso na Índia, ou a viagem internacional, não custava nada ele passar e sentir e prestar solidariedade para as pessoas. Você falou de 800 reais. Tinha gente que não queria abandonar a casa e com água no peito. Tinha um senhor, tem imagem, um senhor com água no peito. E não ia mudar nada, porque pega o avião presidencial, quanto tempo dá de Brasília até Rio Grande do Sul? 3 horas? O que ia mudar na viagem interna? E se bobear, o mesmo avião que ia para a Índia, iria para o Rio Grande do Sul. Não ia mudar nada ele passar lá 5 horas e atrasar 5 horas o compromisso internacional que ele tem. Você acha que era um gesto político, é isso que você está dizendo? Faltou gesto. Gesto político, gesto de carinho, gesto de comando. Por mais que tenha um vice-presidente, o presidente da República tem um pulso firme, né? O próprio presidente da República pede para o vice-presidente comandar o grupo de governo. Mas acho que faltou a presença do presidente. Vou dar um exemplo. O Tarcísio, na questão que teve aqui... Foi muito mais rápido, né? No mesmo dia. Na hora. E ficou lá não sei quantos dias morando, ajudando ajudando a retirar corpos, ajudando a salvar vidas. Pessoalmente empenhado, é isso, que a gente espera de um líder. Mas deixa eu só fazer um contraponto aqui nessas falas de vocês. O Brasil assumiu a presidência do G20, né? Ou seja, não era qualquer evento, certo, Alessandro? Não era qualquer evento. Não é uma agendinha internacional que você vai lá, dá uma passada, enfim. O Brasil estava assumindo um posto histórico, né? Elevadíssimo para a economia brasileira. Isso é, para nós, é muito forte. Nós estamos precisando chegar nesses níveis de relações internacionais que nós tivemos... por causa da pandemia, por causa de guerra, nós tivemos uma questão de deterioração. Sim. Eu acho que agora realmente é um ponto, sem dúvida, um ponto para ser colocado e que não é qualquer evento. Sem dúvida. Deputado, eu quero entender como é que o Congresso está reagindo a essa viagem. Como é que você vê?
Olha, eu acho um escândalo, né, Paulo? E, inclusive, né, o Davi falou que nós fizemos, e eu postei esse vídeo, que nós fizemos, né, utilização política, mas se nós não mostrarmos o escândalo que é isso, a Janja parece que vive no mundo da fantasia. Ela está tirando esse mandato aí do presidente Lula para curtir a vida, talvez o que ela nunca tenha curtido, e está viajando o mundo, é namastê, né? E já viajou muito mais do que qualquer primeira-dama, qualquer presidente. Eu acho uma falta de sensibilidade, é uma insensibilidade ao povo. Eles que dizem que vieram do povo, que é nordestino como eu, que entende a dor do povo, mostra que nessas questões, quando precisa-se de um líder, ele não tem essa sensibilidade. Você veja que mandaram 2 milhões apenas aqui para os afetados das chuvas em São Paulo. 2 milhões é o que eles estão gastando para fazer namastê lá na Índia. Então, eu acho que é um escândalo. E nós, como deputados, né, como representantes da direita, temos que mostrar isso. Porque se esse povo não se sentir constrangido pela insensibilidade que tem com o povo brasileiro, onde é que esse país vai parar? Assim, é chocante, as pessoas estavam morrendo. Essa imagem desse senhor, com água até aqui, é algo que assim, nos deixou triste. E ela lá dançando e cantando, vindo de um avião presidencial, de banho tomado, né? Você vê que ela chegou muito bem. A gente pega um voo internacional, a gente chega lá o caco, né? Ela estava de banho tomado, ela estava muito bem, então eles estão fora da realidade. Esse pessoal do PT voltou com gosto de sangue na boca, voltou com sede de vingança e querem curtir. E estão fora da realidade do povo brasileiro. Deputado, mais uma dúvida que eu fico é a seguinte: quem prega hoje por sensibilidade tem a credibilidade para pregar? Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Eu me lembro no desastre da Bahia, quando o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pegou um jet ski e foi passear. Eu vejo muitas pessoas que apoiaram e apoiam o ex-presidente da República fazendo duras críticas a Janja e pedindo uma certa sensibilidade. Mas essa crítica, ela tem algum tipo de credibilidade no momento em que a gente vê justamente aqueles que, enfim, não falaram nada enquanto o ex-presidente da República estava em cima de um jet ski? Ô Paulo, eu vou dar o meu... Para mim, assim, são igualmente equivalentes. São igualmente equivalentes. Um estava no jet ski... Mas, Paulo, não é porque um errou que você pode passar a mão na cabeça e deixar o outro errar também. Eu entendo isso. O que eu estou dizendo só é o seguinte, é que o debate público brasileiro, ele virou, infelizmente, um ninho de torcidas. E a gente simplesmente cria narrativas, vai lá, solta e começa a gritar num determinado ponto. Só que o fato... ele está acima das torcidas políticas. O fato teve desprezo e insensibilidade por parte de Jair Bolsonaro e teve desprezo e insensibilidade por parte da primeira-dama. Ou não, meu querido Felipe Monteiro? Eu acho que sim, Paulinho. Assim, é indefensável, né? Quando você vê, por exemplo, esse problema aconteceu no Sul e o presidente não gastar nem uma hora passando antes nas cidades afetadas pelas chuvas e indo direto para o G20. Eu concordo com o meu amigo aqui de mesa, quando ele fala que o Lula poderia ter ido até a cidade como um gesto simbólico. E política é símbolo, né? Política é símbolo. Então fazia sentido o Lula passar antes no Sul. Agora, um ponto que eu acho interessante é que tudo que acontece com a Janja, né, cria uma ressonância muito grande, né? Parece que as pessoas têm problema em ver uma mulher, né, no centro do poder, né? Uma mulher com certo protagonismo. Então é impressionante que as pessoas se incomodam com a Janja quando ela assume esse protagonismo dentro do governo. E as mulheres têm mais que assumir protagonismo mesmo na nossa vida social, nossa vida política, né? Mas é impressionante como tem um pouco de machismo quando as pessoas falam da Janja, né? Criticam a Janja. O que a Janja faz ressoa muito mais do que ressoaria... Bom, deixa eu só interromper, só um minuto. Eu preciso interromper vocês, porque nesse momento a gente vai direto para o Rio Grande do Sul. Fala o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ao lado de Eduardo Leite, Marina Silva, José Múcio Monteiro, dentre vários outros ministros, e a gente vai ouvir essa coletiva ao vivo na programação da Jovem Pan. Maiores que perspassam mais de um município, estado, Rio que atravessam mais de um estado federal. Mas é uma tarefa de todos, recompor matas ciliares, recompor o programa de nascentes, recompor as nascentes, dragar os rios que tiver necessidade e fazer prevenção. Eu destaquei que está incluído no PAC, no novo PAC, um programa de prevenção de desastres naturais. Nós temos que nos antecipar
a essas questões e fazer prevenção, desde proteção de encosta, drenagem, ocupação urbana, enfim, essa é uma tarefa de todos, que envolve legislação, sim, envolve atuação. Acho que estamos no caminho certo. O Brasil hoje é o grande protagonista das mudanças climáticas no mundo. Mas a tarefa hoje aqui emergencial é a primeira, a humanitária, que não pode nunca ser descuidada, e aí hoje entra em funcionamento o hospital de campanha em Roca Salles. Infelizmente ainda temos pessoas desaparecidas. De outro lado, reconstruir cidades que foram muito atingidas, rodovias estaduais, enfim, ser parceiro do governo do Rio Grande do Sul e dos governos municipais e tratar da questão econômica para recuperar emprego e renda na região. Muito obrigado. Marina, por favor. Fala aqui, Marina, dá uma palavrinha aqui. Só um breve complemento ao que o presidente em exercício acaba de dizer. O presidente Lula já estabeleceu desde o primeiro dia de governo os planos de prevenção e controle do desmatamento de todos os biomas. Nós já concluímos o da Amazônia, que já apresenta os primeiros resultados, diminuição de desmatamento de 42%. Estamos agora na fase de finalização do plano de combate ao desmatamento do Cerrado, mas também da Mata Atlântica, da Caatinga e do Pampa, e de todos os biomas brasileiros. Então, dialogando com a sua questão. Conversávamos com o governador que estamos fazendo todo um suporte técnico-científico, Ministério de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, cidades, Ministério de Desenvolvimento Regional e demais envolvidos para uma ação de prevenção dos eventos extremos em função da mudança do clima. Dia 28, esse seminário técnico-científico vai dar suporte para que os 1.038 municípios diagnosticados pelo CEMADEM como suscetíveis a eventos extremos, eles possam ser decretados em estado de emergência permanente para que se tenha obras continuadas. É uma operação complexa, mas a determinação do presidente Lula é trabalhar com governos estaduais, governos municipais, olhando para o que diz a ciência, para que se tenha políticas com base em evidência. Obrigado. Bom, gente, nós ouvimos então a coletiva ao vivo do vice-presidente Geraldo Alckmin com alguns ministros, o governador Eduardo Leite, relatando um pouco das ações aí que serão feitas agora nesta semana lá no Rio Grande do Sul. Vocês haviam me pedido a palavra, né, Capês? Por favor. Queria trazer 3 pontos aqui para o debate. Você lembrou bem da tragédia na Bahia, a enchente com mortos, foram 25 mortos, milhares de desabrigados, e você fez a comparação com o ex-presidente Bolsonaro andando de jet ski. Mas tem uma coisa, foram liberados por medida provisória 700 milhões de reais para apoiar aquelas famílias. O ex-presidente Bolsonaro liberou, assinou a medida provisória liberando 700 milhões de reais. Eu não vi nesse discurso aqui, vi muita palavra, o PAC vai fazer recuperação de matas ciliares, eu não vi números. A questão aqui, a população que sofreu, que perdeu tudo, está esperando números, uma questão objetiva, pragmática. Então, E a outra questão é que a reunião do G20 foi dia 9, a abertura foi dia 9 de setembro. Ontem. A tragédia dia 7. Ele tinha condições, sim, de ter ido até lá prestar uma solidariedade num estado onde foi mal votado, mas ele é o presidente de todos os brasileiros. Queria trazer esses pontos para debate aqui. Perfeito. O Felipe Monteiro trouxe um aspecto mais de misoginia, não foi isso, Fê, que você quis inserir, que você acha que as pessoas elas enxergam a Janja de uma forma pejorativa por ela ser mulher, na tua visão. Você discorda, deputado? Isso não tem absolutamente nada a ver, Felipe. Você veja que a dona Ruth Cardoso fez um trabalho muito importante como primeira-dama, com as pessoas mais necessitadas, lá no meu Nordeste, por exemplo. A Michele Bolsonaro tinha um trabalho com autistas, com crianças, com pessoas da comunidade surda. A Janja é diferente. A Janja está querendo tirar foto com o Papa, passear o mundo, ficar em hotel 5 estrelas. Ela quer estar em posições, como é que eu posso falar, que não contribuem para a população. Não é protagonismo. Você pode ter um protagonismo indo lá no Rio Grande do Sul, trabalhando por aquelas pessoas, arrecadando recursos. A dona Marisa, por exemplo, a falecida
Dona Marisa, falecida, você não via nenhum tipo de ataque. Não, era completa. São contextos diferentes, né? Olha que engraçado isso. Quando a mulher tá escondida atrás do homem, é boa, mas... Não tava escondido. Agora, quando a mulher tem Não tava escondido quando tava trabalhando. Fala, quando tava fazendo alguma coisa, quando tava trabalhando. O que eu acho é o que falta o que cobravam do Bolsonaro. Liturgia do cargo. Muitas vezes falaram que o Bolsonaro não tinha liturgia, não se colocava como presidente. Olhambava, né? Era bonachão e tal. Para Janja, não é um processo, pode ter até preconceito, essas coisas, mas falta liturgia. Não, desculpa, Wilson. Falta liturgia. Não, desculpa, Wilson. Você acha correto uma pessoa num desfile de 7 de setembro, num carro oficial, num evento nacional, 201 anos da proclamação da independência, ela fazer o L com o vestido vermelho e dizer que é misoginia? Desculpa. Capês, eu estou falando. Falta liturgia do carro. Não, peraí, uma dúvida. Peraí. Wilson, peraí. Não desceram do palanque. Calma. Você não ouviu uma coisa importante. Peraí. Que cargo? Que cargo? Primeira-dama. Que cargo? Não é um cargo isso. Não é cargo, é posição. Não é cargo. É posição. Não é cargo. É posição. Que cargo é esse? Ela queria criar um cargo, inclusive o próprio Messias foi contra, o advogado-geral da União. Não tem cargo. O Paulo, que cargo é esse que vocês estão falando? O Wilson tá um pouco nervoso e não deixou, e não percebeu que o Felipe Monteiro entrou em contradição. Ele ficou... O Wilson quis falar tanto que ele disse o seguinte, ele disse baixinho, houve excessos. Então, houve excessos ou é misoginia? É melhor você explicar direito. Você acabou de entrar em contradição, não tem 20 minutos de programa. O mundo não é dicotômico como você quer colocar, entendeu? Ela pode ter tido excesso e teve excesso mesmo. Fazendo isso é importante você dizer. Vermelho, isso é bom. Mas a ressonância que ela cria é muito maior do que seria com o homem. Você já viu alguma primeira-dama balançando bandeira do partido no 7 de setembro? Se tivesse um primeiro-damo, papagaio de pirata, seria a mesma coisa. A liturgia do cargo pela roda aqui é que a primeira-dama tem que ser recatada e do lar. Que não, se não for, não pode. Olha, ele tá se saindo melhor que marxista. São blocos de frases prontas. Você é um Paulo inteligentíssimo, Felipe, porque a gente tá defendendo. É um papel mais institucional. O sofisma do Felipe Monteiro. O papel de ficar fazendo um L saindo de vermelho. O papel institucional é se recatar e do lar. Não, o sofisma... Machistas, é isso que você está querendo dizer. Sofisma do Felipe Monteiro. Tem que ter uma carta, né? Misógina, machista. Não. É lacração. Você não pode falar. Cadê a carta, Felipe? Tem curso de pós-graduação de marxismo, você vê uma manipulação da palavra como essa. Mas eu tenho que concordar um pouco. Eu tenho que concordar com você, Monteiro. Opa! A Janja, ela diferencia, vamos colocar como pessoa, não estamos falando de questões ideológicas. A Janja se diferencia das outras primeiras damas, porque as outras primeiras damas eram esposas. Mesmo que elas tivessem atividades correlatas, alguma coisa social, mas a Janja era militante. Ela, na época que o Lula estava preso, ela ficou todos os dias acampadas lá com a militância. Ela é militante ferrenha, então... eu concordo com o Monteiro, ela tem um posicionamento político, ideológico, sim. Ela interfere nas decisões do presidente Lula? Sim. Mas isso é constitucional, doutor? A minha dúvida é essa. Uma primeira-dama pode atuar politicamente dessa forma? Mas ela é como esposa. Ela interfere aconselhando... Não, mas como esposa... Não, calma. Eu não entendi isso. Como é que é a questão de ser uma esposa e ser uma primeira-dama? Como é que isso pode entrar em conflito no momento de ter decisões político-administrativas? Com uma palavra. Isso é liturgia. Muito sério. Com uma palavra, liturgia, mas com uma expressão, liturgia do cargo. Você não escuta os ministros? Por que não pode escutar a esposa? Você não escuta a Fabiola em casa? Não, de jeito nenhum. Quando o assunto é estar na roda, ela nem chega perto. Claro que não. Eu mesmo escuto muito minha escuta, inclusive nas votações. Eu escuto demais. Vamos notar os embargos auriculares, né, doutor? O que está acontecendo neste domingo é um bando de machos querendo dar credibilidade para as esposas. Está tudo devendo em casa. Minha esposa tem liturgia da posição. Ela não fica que nem um papagaio de pirata, que nem a Janja. Se tivesse um primeiro damo... Ela poderia ser militante, como foi militante,
até o momento em que o marido dela foi eleito. A partir do momento que ele foi eleito e se tornou presidente, ela tem que deixar a militância de lado. Ela é a primeira-dama. Não exerce cargo nenhum. Não existe cargo de primeira-dama. Queria exercer. Você concorda, doutor? Mas ela quer. Queria. Na época da transição, eu só acho que a partir do momento que ela transformou-se em primeira-dama, ela tem que exercer um papel. Eu concordo com você. Só que ela tem um diferencial. Se ela quiser exercer um cargo, ela tem até direito, se tiver competência, de ser nomeada ministro, não há problema nenhum, desde que se obedeça o princípio da impessoalidade, a impessoalidade do cargo e a liturgia. Agora, quando ela se comporta de uma maneira como militante, em pleno exercício da função de primeira-dama, as críticas vêm independentemente de machismo ou feminismo. Não tem. Agora, Paulo, se prepara para a matéria amanhã, viu? Qual matéria, deputado? 7 homens héteros brancos na Jovem Pan discutem a posição da Janja no governo. E aí nem o Felipe vai estar imune da retrocrítica, né? Porque a esquerda chega um momento que ela mesmo se cancela, né? Então, nem ele vai estar imune da retrocrítica. Paulo Matias fala que esposa não manda nele. Eita, se prepara para amanhã. Para amanhã não, se prepara hoje. Para hoje. Hoje eu vou dormir em hotel. Eu vou dormir em casa hoje não. Agora, o ponto é o seguinte, nós estamos em 2023, 9 meses de governo, mas a gente viu a Janja atuar politicamente muito forte nesse período, muito forte. Ela se justifica, ela se posiciona, por exemplo, nós tivemos a demissão da ministra Ana Moser essa semana, quem foi o único membro do governo que se posicionou oficialmente? Janja foi lá no Twitter e disse: eu tô triste. Governo, né? Não, sim, mas assim, dentro ali do escopo, do entorno do presidente Lula, foi a única que veio publicamente contestar, inclusive, a demissão de uma ministra promovida pelo próprio marido. Ou seja, ela quer demonstrar, de acordo com essas ações, uma força política, não quer, doutor Alessandro? O objetivo dela, pelo menos para mim, eu enxergo muito claro. Ela quer demonstrar uma força política atuante, até pensando futuramente, ou não? E o presidente Lula ouve. Ouve e dá credibilidade total. Isso foi até um dos casos de dentro da própria base do PT de questionar essa questão do posicionamento da Janja em relação ao próprio partido. Os próprios caciques do PT também questionaram esse posicionamento dela, do presidente Lula, porque tem posicionamento da própria legenda em si. O PT que não aceita inteiramente esse protagonismo dela. Não, protagonismo não. A interferência dentro dos atos governamentais. O protagonismo que eu chamo é essa influência direta dela em os atos governamentais, quem assina no final é o Lula. Sim, mas... Ele aceita isso. É isso que eu estou falando. Não, eu não vejo problema jurídico final. O Capês pode falar? O problema de ela aconselhar ou ela interferir e o presidente aceitar. Eu volto a falar, qualquer outro ministro também senta com o presidente e fala, olha, é para a esquerda, para a direita não, mas é para a esquerda, para frente. E o presidente vai lá e toma a decisão e dá a canetada. Eu concordo um pouco, Felipe. Eu acho que dão muita dimensão para ela, porque realmente ela às vezes ela excede, é isso, é o Lula, no momento chega lá na viagem da Índia, que não tem problema nenhum, a primeira-dama está junto do presidente, no G20, não tem problema nenhum, mas ela chega lá dançando, namastê e tal, não é postura, às vezes falta postura, primeira-dama está lá, chegou, não é nem o problema do Rio Grande do Sul, podia não ter nada, nenhuma dificuldade no Rio Grande do Sul, porque ia ter no país também, né? A gente passa por dificuldades também, mas é a postura. E muitas vezes... Se ela tinha que viajar, não seria uma postura muito adequada se ela chegasse ali e ao invés de falar namastê, se comunicar com o povo do Rio Grande do Sul e falar, olha, aqui eu estou aqui, é um compromisso social, infelizmente não consegui tirar da minha agenda, mas eu estou com vocês de coração. Não seria uma postura digna? É gesto político. Seria uma postura digna. Mas o gesto também... Vai dançar, vai falar namastê, gente. O gesto também podia ser o silêncio. Como chegou com o presidente, deu a mão dada, foi pro carro, foi pro hotel, acabou. Melhor. Tem que fazer dancinha, chamar namastê, gente. Muito bem, gente. Daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com o jornalismo da Jovem Pan, direto do Rio Grande do Sul, para atualizar para a gente um pouco o cenário ali no estado e principalmente essas ações. A gente vai repercutir essas ações que o governo federal trouxe em parceria com o governo estadual depois dessa coletiva de imprensa de 3 horas da tarde que as autoridades concederam por ali. Mais algum ponto, deputado, para a gente fechar esse assunto, por favor? Não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que se a Janja quer ter protagonismo, eu tenho uma excelente sugestão para ela. Os municípios lá do Nordeste, que a grande
grande maioria, fizeram L, votaram com o presidente Lula, deram a vitória para ele, estão lá estrangulados, sem um repasse do FPM, que é o Fundo Constitucional que sustenta os municípios. As pessoas não estão conseguindo pagar os funcionários, não estão conseguindo comprar merenda, comprar remédio. Se a Janja quer ter protagonismo, atua em favor dos municípios lá do Nordeste, do povo nordestino que está tão sofrido. Eu acho que esse é o protagonismo que o Brasil espera de uma primeira-dama. E não selfie, namastê, foto. Bacana, ela tem todo o direito de andar com o esposo dela. Tem todo o direito. Agora, viajar também. Tem o direito de viajar. Agora, se ela quer ter o protagonismo, acho que o Brasil precisa muito mais. Eu queria, né, que o presidente estivesse visitando os rincões do Brasil e não, né, somente fazendo viagens internacionais. Acho que essa é 18 a 19. Tudo bem que é o G20, ele tinha que ir. Mas 20 viagens já, 8 meses, eu não sei nem como é que consegue. Vocês acham que está demais essa quantidade de viagens, Felipe, ou não? Eu acho que não. Ou é devido a uma escassez do governo anterior? Eu acho que devido à escassez do governo anterior, talvez por conta do Covid, né? Mas o fato é que o Brasil, né, precisa retomar o protagonismo internacional dele. Né? O Brasil está entre as 10 economias do mundo. Né? O Brasil tem uma importância global muito grande. O Brasil precisa exercer esse protagonismo no Mercosul, por exemplo. Né? Exercer o protagonismo dos países que têm floresta tropical, né, países africanos. Então, o Lula tem que viajar mesmo, tem que trazer, fechar acordo internacional, tem que fechar tratados. O problema das viagens do Lula, na minha opinião, é que o Lula não tem um projeto de política exterior. Claro, né? Não adianta o presidente ir para a China sem saber o que ele quer da China. O que ele quer da China, presidente? Vender minérios de ferro e comprar manufaturas? Eu acho que é muito pouco para o Brasil, né? Então a gente tem que ter um projeto de política exterior muito claro, muito consistente, e a partir daí o presidente tem que viajar, né? Mas está na mesa, Paulinho, um dos tratados mais importantes, né, da história do Brasil, que é o Tratado União Europeia-Mercosul relacionado ao investimento na floresta amazônica. Sim. Né? Então, assim, que é interesse do Brasil, né? A execução desse tratado já justifica em muito o Brasil viajar. Claro. Né? Porque é bilhões de reais que seriam destinados à nossa floresta. Muito bem. Gente, vamos para o Rio Grande do Sul conversar um pouquinho com o nosso Felipe Bicari, que está conectado. Ele acompanhou toda a coletiva de imprensa do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do governador Eduardo Leite. Vai trazer detalhes para a gente do que eles disseram, né, Felipe? É isso mesmo, viu, Paulo? Muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Estiveram presentes na cidade de Lajeado toda a comitiva composta por 8 ministros de Estado, além também do presidente em exercício, Geraldo Alckmin. Estiveram reunidos também com prefeitos de toda a região da Serra Gaúcha e também da região do Vale do Rio Taquari, inclusive acompanhados do governador Eduardo Leite, que também esteve nesta ocasião reunido com todas as autoridades. Paulo, foram então identificados alguns pontos críticos que necessitam de fato de melhorias por conta da passagem do ciclone extratropical pela região e foram anunciados então um valor de 741 milhões em investimentos em diversas áreas e também de diversos ministérios do governo federal para melhorias também de infraestrutura, na rede da educação, na questão da aquisição de alimentos também para as pessoas afetadas por conta aí do ciclone extratropical. São diversos ministérios que estão engajados neste investimento. Todas as verbas elas estão divididas então nos ministérios e a somatória total então dará 741 milhões de reais que estarão já disponíveis já a partir desta segunda-feira para as cidades do Rio Grande do Sul. Também foi anunciado linhas de crédito do governo do estado através do Banrisul para acesso das pessoas que necessitam de investimentos para melhoria nas obras de infraestrutura, também nas suas casas e tentar reconstruir os municípios mais afetados pelo ciclone que atingiu a região do Vale do Rio Taquari ainda na última segunda e terça-feira. É um dia de muita reconstrução, de muito trabalho e pelo menos uma esperança aí de dias melhores pela região. Paulo. Muito bem, Felipe, obrigado pelas suas informações. A gente continua acompanhando. Qualquer novidade, você aciona a gente por aqui. A gente interrompe a programação da Jovem Pan para trazer relatos aí dessa triste situação que infelizmente o Rio Grande do Sul padece.